Olá, nesta edição do Alesp em Pauta, vamos falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente para conscientizar e mobilizar a população mundial. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Priscila Doroche e o Alesp em Pauta está no ar. O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado em 5 de junho desde 1974. A data foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas durante a Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano em 1972. A escolha do dia tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e promover ações em prol da sustentabilidade. A data serve para lembrarmos da importância de preservar os recursos naturais, combater a poluição e enfrentarmos as mudanças climáticas. Neste Alesp em Pauta, recebemos aqui no estúdio Cristiane Moura, esteticista e cosmetóloga. Ela vai falar sobre o trabalho da Amacos da Amazônia, que por meio da ciência verde pesquisa a biodiversidade da região amazônica. Eles desenvolvem os produtos cosméticos, artigos de higiene pessoal, suplementos nutricionais e perfumaria com ativos biotecnológicos de origem natural. E também vamos conversar de forma remota com o ambientalista Carlos Bocuí, presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, para entendermos os impactos que o aquecimento global vem causando e conhecermos diversas medidas. Obrigada pela presença, Cristiane. Obrigada. Carlos, obrigada. Eu começo, então, já perguntando para o Carlos a importância do Dia Mundial do Meio Ambiente. Bom, era necessário que se tivesse um marco conceitual para a questão ambiental. Então, na Conferência de Estocolmo, em 1972, que foi a grande conferência sobre meio ambiente, que depois derivou para o desenvolvimento sustentável, ficou estabelecido que o mundo comemoraria no dia 5 de junho o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Como hoje nós temos o Dia Mundial da Água, temos vários dias comemorativos com relação à questão ambiental. E esses dias eles servem para conscientização da sociedade sobre a importância do tema, não é? Então, quando você tem uma data específica do Dia Mundial do Meio Ambiente, ele é comemorado nas escolas, nas instituições, ou seja, você acaba tendo um marco referencial, um dia de parada para aquela reflexão tão necessária sobre a importância de proteção do meio ambiente. Carlos, a gente sabe também que cada ano tem um tema, né? E esses temas são muito importantes e de grande relevância para promover aí a conscientização da população. O tema de 2024, a gente sabe que teve muitas tragédias e mudanças climáticas ao longo desses meses. O que está previsto para o tema de 2024, já nessas celebrações, assim, no mês de junho, né, da data comemorada no dia 5? Olha, sem dúvida, o ano de 2023, 2024, foram anos extremamente marcados pelas mudanças climáticas, né? Nós tivemos eventos climáticos extremos no mundo todo, a partir da interferência do El Niño, que acelerou o processo de aquecimento com ondas de calor. Isso levou a vários eventos extremos, como tempestades, furacões, tornados extratropicais aqui no Atlântico Sul, e a nossa pior consequência, que foi a questão das inundações do Rio Grande do Sul, não é? Então, não resta dúvida que, no momento, o grande tema a ser discutido no Dia Mundial do Meio Ambiente está sendo as mudanças climáticas e seus efeitos, principalmente os eventos extremos que estão atingindo cada vez mais fortemente a humanidade. Antes de eu colocar a Cristiane nessa conversa, eu vou continuar com o Carlos mais um momento para perguntar para ele exatamente sobre essas mudanças climáticas. Você fala da questão, agora que a gente teve há poucos dias, né, no mês passado, o Rio Grande do Sul, mas a gente também tem a questão da seca. Essas mudanças climáticas e muitas outras que estão previstas aí, que os estudiosos mostram nos próximos meses, nos próximos anos, ao longo, né, dos próximos anos. Carlos? Olha, nós temos um elemento na questão da mudança climática, talvez a marca mais assim efetiva seria a intempestividade. Você tem elementos de extremo calor, de seca e, por outro lado, intensas chuvas provocando inundações, deslizamentos, etc. Então,
as mudanças climáticas representam isso, né? Esses extremos entre calor e entre chuva e até entre frio, né? Como, por exemplo, quando há uma seca muito grande na região da Mongólia, o que acaba acontecendo lá no deserto da Mongólia, no período mais de inverno, é um período onde você tem um inverno muito rigoroso que chega a menos 40 graus, né? Então, essa intempestividade é a marca do clima enlouquecido pela alteração da ação humana com relação aos gases de efeito estufa, né? Então, nós temos que chamar atenção nesse processo também, não só para a questão da seca do Pantanal, das queimadas da Amazônia, das chuvas no Rio Grande do Sul, mas para os incêndios florestais que estão ocorrendo, por exemplo, frequentemente no Canadá, nos Estados Unidos, os incêndios da Califórnia, da Grécia, né? Então, existem muitos eventos diferentes, né, que se devem a essa intempestividade provocada pelo enlouquecimento do clima. E para a gente retomar esse equilíbrio, é preciso que a humanidade deixe de lançar gases de efeito estufa, o que está saturando a atmosfera e levando a esses episódios extremos, né? Então, o mundo hoje está voltado para essa tentativa de restabelecimento do equilíbrio com o corte dos combustíveis fósseis. É isso que nós devemos fazer de forma prioritária. Carlos, a gente tem observado, inclusive, isso que você falou do enlouquecimento do clima, né? Hoje até conversava com algumas pessoas, a gente não sabe mais quando é inverno, quando é outono, quando é verão, e a situação é que isso, a gente pode utilizar a palavra, você me corrija se eu estiver errada, se agrave ao longo dos anos, as estações não tenham um clima totalmente definido por causa das mudanças climáticas? Exatamente. Eu me lembro, né, quando eu era garoto, que no dia, mais ou menos por volta do dia 1º de abril, começava aquele sinal de inverno, né? A transição entre o outono e o inverno. Então, nós tínhamos uma regularidade climática, o clima era um reloginho, né? Ele mudava no momento certo, as estações elas se alternavam de uma forma equilibrada, constante. Hoje não. Hoje você perde essa regularidade. Então, essa perda de regularidade faz com que você tenha alternâncias de extremos entre calor e frio. Quer dizer, quanto mais você tem massas de ar trocando de posição com maior velocidade, você tem massas continentais de calor na América do Sul que são substituídas por massas de frio provenientes da Antártida, né? Essa troca de massas de frio e calor, ela se torna muito mais intensa e muito mais intempestiva. Então, é por isso que nós temos uma situação muito instável na questão climática, com essas alterações de calor extremo e de extremo frio também, né? Agora, o que é importante nós percebemos é que, respondendo a sua pergunta, é que a tendência é que essa situação ela venha realmente a piorar. Hoje nós estamos aí por volta de 1,5 graus, somando o efeito El Niño, somando o efeito aquecimento global de 1,2 graus Celsius, estamos com uma média global atingindo aí 2023, 2024, cerca de 1,5 graus em aquecimento médio global. Porém, a expectativa dos cientistas tem sido de 3 graus até 2100. Às vezes, até alguns se manifestam dizendo que acreditam que será 3,5 graus até 4 graus. Então, a gente imagina o quanto pode ser piorada a situação se a gente tiver uma duplicação dessa instabilidade climática que a gente tem hoje, né? Então, a tendência é piorar, porque não há uma sinalização efetiva por parte da sociedade humana de que nós vamos conseguir reverter em curto prazo com o corte da queima de combustíveis fósseis, né? De fato, não há uma iniciativa eficaz por parte, principalmente, dos países, os grandes emissores de gás de efeito estufa, de que esse corte será feito. Cristiane, agora, se tem essas mudanças climáticas, como nós falávamos, estações não definidas, sofremos. O organismo sofre pela questão das vitaminas, pele sofre, pele fica seca, pele fica oleosa, cabelo sofre.
E qual que é a importância dessa preocupação de vocês, né, dos estudos, das pesquisas, em fabricar, fornecer para a população produtos com essa preocupação ambiental? Priscila, eu acho que é essencial, né? Como o Carlos falou, é importante que para a gente consiga mitigar essas ações do aquecimento global, todos nós façamos escolhas conscientes e sustentáveis. Né? É importante que a gente escolha muito bem tudo que a gente consome no nosso dia a dia. E é por isso até que o movimento do Clean Beauty, né, ele vem cada vez mais forte desde os anos 2000. Ele é uma nomenclatura que se ouviu pela primeira vez na década de 70, porém ele realmente entrou como um processo de alteração da forma de pensar das pessoas, né? Realmente como até uma forma de mudança de vida, de lifestyle, a partir dos anos 2000, realmente com essa proposta de um consumo mais consciente, não só na produção do que as fábricas produzem, a forma com que elas produzem, investimento em maior ciência verde, né, que a gente chama, que são alternativas sustentáveis de produzir os insumos, tanto de como você coleta eles, como você vai impactar isso no meio ambiente, né, a forma com que você está coletando esses insumos, porque quando a gente fala de aquecimento global, a gente fala dessas diversas situações que acontecem no meio ambiente, elas estão extremamente ligadas ao desmatamento e a toda a parte de agressividade, né, não agressividade necessariamente, mas da forma com que esses insumos são extraídos do meio ambiente. Então, a gente precisa cada vez mais fazer escolhas conscientes. E o Clean Beauty, ele traz essa visão, né? O que é o movimento Clean Beauty? Você consumir produtos que, na sua formulação, eles não tenham nenhum ativo que vai ser nocivo tanto a nós quanto ao meio ambiente. Então, você pode, né, continuar se protegendo do inverno, se protegendo do calor. É extremamente necessário, cada vez mais, as pessoas terem essa conscientização de não só utilizarem produtos para beleza, mas também para autocuidado, né? Protetor solar. A gente viu temperaturas extremamente assim que a gente nunca esperava ver antes, né? A gente viu sensações térmicas, principalmente em alguns estados, como o Rio de Janeiro, que nunca tinham sido vistas antes. E, ao mesmo tempo, sensações frias, né? Que deixam a pele extremamente ressecada, extremamente sensível. Também de dois casos de extremos muito distantes. Então, a gente pode se proteger, né, de todos esses casos, fazendo escolhas conscientes também, que vão nos fazer bem, mas que também vão nos ajudar a mitigar todos esses problemas ambientais. Isso que a Cristiane falava, inclusive, né, Carlos, é importante a gente destacar também da relevância do trabalho das empresas e também da população quando se preocupa em usar esses tipos de produtos ou tipos de suplemento, quando a gente busca por uma alimentação mais saudável, mais consciente, porque existe essa preocupação com o meio ambiente, porque a gente sabe que a preocupação precisa ser constante, porque senão lá no futuro a nossa situação pode piorar ainda mais. É verdade, nós temos hoje uma tendência de mercado, né, para que ele se organize de uma forma que não se consuma mais elementos que estejam ligados à emissão de carbono, ao desmatamento ilegal, ou seja, que você tenha uma relação entre mercado, né, e natureza equilibrada. A Europa avança bastante nesse sentido porque ela tem regramento e impede, inclusive, de se colocar no mercado produtos que estejam ligados ao desmatamento, né? Assim como alguns países, né, os Estados Unidos, avançaram também em alguma legislação específica, a Organização Mundial de Comércio. Então, esta iniciativa de você não consumir elementos ligados à degradação ambiental, ela é uma tendência irreversível. Ela vai, no futuro, ser a grande tônica do mercado, né? Até mesmo porque a gente sabe que se a gente não mudar a economia, a gente não consegue combater o aquecimento global. Então, toda essa prática, né, sustentável dentro do mercado, ela é absolutamente elogiável, né? É uma iniciativa importante e nós devemos perseguir isso, não só como regulamento de mercado, mas também como consumidores conscientes. Sempre na hora de comprar o produto, saber se aquele produto ele não está ligado ao desmatamento, se ele não está ligado
ao lançamento de carbono na atmosfera, né? Ou seja, à medida que as pessoas vão ficando mais conscientes do problema ambiental, elas vão também se tornando consumidores mais exigentes e vão, assim, transformando o mercado para um mercado mais saudável. Cristine, como é que surgiu a ideia da empresa, a ideia de vocês de fazerem essas pesquisas, esses testes para o lançamento destes produtos, já preocupados, obviamente, com o mercado, essa situação das mudanças climáticas, com o meio ambiente? Isso surgiu, Priscila, justamente por essa movimentação e essa necessidade que a gente acompanha mundialmente, né? Todos esses desastres climáticos, também justamente pelos fundadores estarem em Manaus, né? Um deles é manauara. Então, quando a gente fala justamente da floresta amazônica, eu acho que nacionalmente ele é, né, um patrimônio mundial, mas existe uma preocupação constante, porque querendo ou não, ela influencia não só no estado do Amazonas, mas em todo o nosso país e no mundo, sobre essas questões climáticas. Então, quando você pensa em produzir algo para as pessoas que vai fazer bem para elas, é necessário que também faça bem para o meio ambiente. A gente precisa cada vez mais sermos rigorosos com o que a gente consome, porque como o Carlos falou, não adianta só a gente cobrar, né, que as grandes empresas mudem. Se os nossos hábitos não mudarem, não tem por que as grandes empresas mudarem. Então, a gente precisa cada vez mais investir em empresas que tenham essa preocupação. Essa necessidade surge realmente de causar um bom impacto no meio ambiente, né? De conseguir preservar o planeta, né? De manter o planeta saudável. A gente sabe que é um trabalho que tem que partir de todas as pessoas. Então, a empresa veio com esse intuito de realmente, por que não trazer, né, uma economia do bem, uma economia sustentável, uma economia que vai fazer bem para a pessoa, porque a Amazônia está cheia de ativos incríveis, que ainda, né, muitos deles estão sendo descobertos agora, associá-lo a uma alta tecnologia, porque quando você fala de investir no meio ambiente, em tecnologias de ciência verde, você tem uma ampla gama de pesquisa, né, que deve ser incentivada, para que a gente consiga realmente analisar todas as formas com que a gente consegue mitigar essas questões. Um trabalho que seja de uma empresa que começa, a outra, quando a gente vê, esse incentivo vai se ampliando e aos poucos a gente consegue causar um impacto grande, né, e considerável nessas questões. Carlos, a Cristiane falou uma questão muito importante que eu ia abordar mais à frente, mas vamos entrar agora falando sobre a importância da floresta amazônica. A empresa é da região, sabe, né, dos benefícios que a floresta traz para a nossa vida, para toda a população, enfim, a floresta que tem um papel importante, inclusive, no ecossistema, no aquecimento global mundial, né, enfim. Queria que você falasse um pouquinho, porque muitas vezes as pessoas acabam não se preocupando com a floresta amazônica, acabam acreditando que a floresta está lá, vai continuar e não precisa fazer nada para mantê-la ativa ali, trazendo os benefícios para a nossa vida. A questão se falar de florestas, é necessário entender que nós temos aí três grandes eixos do mundo de florestas tropicais remanescentes, que é a Indonésia, a região do Congo, na África, e o Brasil, né? A nossa Amazônia, que é a maior massa florestal do planeta. E não é só a maior massa florestal, ela abriga a maior biodiversidade do planeta. E essa biodiversidade, ela não está toda catalogada, então existem substâncias dentro dessa biodiversidade extremamente preciosas para a farmacologia, para você utilizar na medicina, para você utilizar, como no caso colocado aqui hoje, na questão de cosméticos, com várias aplicações importantíssimas, mas, infelizmente, muitas ainda não catalogadas. Tá? Então, é muito importante que se proteja a floresta e a sua biodiversidade e, ao mesmo tempo, se tenha um grande programa de pesquisa sobre essa biodiversidade, né? No sentido que ela seja realmente utilizada para aquela vocação natural que ela tem, que é, na verdade, um grande potencial transformador dos elementos que são importantes para a humanidade, inclusive para a previsão de, por exemplo, de medicamentos, de remédios, ainda não existentes para muitas doenças, né? Então, essa qualidade da floresta como elemento natural de biodiversidade
e de potencial farmacológico, ela é essencial. Para isso, é preciso proteger a floresta, porque do jeito que nós estamos fazendo, muitas dessas espécies importantes, elas são destruídas, elas desaparecem mesmo antes de serem catalogadas, não é? Então, é importante que a gente sempre reflita para o que é uma floresta. Uma floresta não é uma massa arbórea, ela é um grande componente de vida que é extremamente rico e precioso para a humanidade. Carlos, falando um pouquinho mais sobre a floresta, já que a gente tem, né, o gancho da empresa aqui que a Cris está representando e de toda essa importância da floresta, é importante a gente dizer para quem nos acompanha na internet, também na televisão, na Rede Alesp, que o que a gente precisa fazer para manter a floresta, porque a gente sabe que a gente está perdendo elementos importantes, ativos importantes, pela própria ação do homem, né? O que a gente tem que ter no Brasil é um vigoroso programa de controle e de fiscalização para impedir o desmatamento ilegal. O que aconteceu nos últimos anos é que houve um aumento da criminalidade organizada na Amazônia. Então, o que era, por exemplo, narcotráfico, associado a processos de mineração, associados a processos de desmatamento, isso se transformou num grande pool lucrativo para o crime organizado, que migrou também para a Amazônia. Então, combater hoje o desmatamento é diferente do que se fazia há 10 anos atrás, por exemplo. Uma outra questão é que a floresta ela atingiu um índice de desmatamento bastante elevado, ela perdeu quase 20% da sua grande massa florestal. Então, o que restou da floresta é muito mais importante. Quando você tem um elemento que ele se reveste de raridade, né, porque você já teve uma perda muito grande ao longo do tempo, esse material remanescente, ele tem muito mais valia. Então, não dá para a gente falar, olha, desmatou-se 5.000 quilômetros quadrados agora, isso é igual o desmatamento lá de 2015. Balela, né? Hoje, o que se desmata tem muito mais valor, porque é o que restou, né? É o remanescente. Isso se reveste de maior valor. Então, é muito importante que a gente tenha um programa muito vigoroso de controle do desmatamento na Amazônia, práticas sustentáveis, né, demarcação de terras indígenas e a transformação do comércio para um comércio de biotecnologia avançado, que realmente ele possa extrair da floresta alguns elementos sem que que se venha a agredir o ecossistema florestal, não é? Então, é importante que o Brasil tenha uma política de manejo da floresta amazônica que seja principalmente focado na proteção da floresta pelo que ela representa em termos de sumidouro de gás carbono, essencial aí para o equilíbrio climático das linhas do Equador e também para o próprio equilíbrio continental, porque é a Amazônia que provê água para a sustentabilidade de todo o continente através dos rios voadores, não é? Então, quando você pensa aí que a Bacia do Plata, que envolve Brasil, Argentina, Paraguai, ela é importante porque ela recebe água, transposição de umidade da Amazônia. Então, a Amazônia não é importante só por ela, de per si, a Amazônia é importante para o continente sul-americano e para o equilíbrio climático global. Cristiane, queria até que você prolongasse um pouquinho essa questão, muito que o Carlos citou, da importância, né, desse trabalho biotecnológico. Vocês que estão em Manaus têm um trabalho muito próximo, né, à floresta amazônica, e inclusive os ativos, que é como você estava falando, né, que trazem benefícios para a pele, para o organismo. Sim, é incrível tudo que a Amazônia tem para proporcionar, né, Priscila? E eu acho que, como o Carlos falou, você tem alternativas de ter esses insumos de uma forma que você preserva o meio ambiente, né? Nós temos uma parceria muito incrível com a RDS do Atumã, que é liderado pela Vidinha, né? Pela Elisângela, que ela é uma representante, assim, que ela é considerada uma das 20 maiores influências, né, femininas no Brasil, nesse quesito. E toda a nossa copaíba é comprada com eles, né? Então, ela lidera esse projeto, né, de mulheres que faz a extração da copaíba de uma forma sustentável,
isso gera renda para mais de 361 famílias, né? Gera um suporte financeiro, uma condição de vida para esses povos que mantêm a floresta em pé. E a gente consegue ter esse insumo com certificação de primeira qualidade e mantendo o bioma ativo. Então, você tem formas de conseguir ter insumos incríveis, aproveitar o melhor de cada insumo, inclusive encontrar outros, como o Carlos falou, porém mantendo a floresta em pé, mantendo esses povos, né, trazendo um retorno para a Amazônia financeiro, porque isso é muito importante também, essa questão extrativista, né, essa questão até inclusive de desmatamento, como o Carlos falou, ela agride muito o bioma e alguns biomas se tornam irreversíveis, inclusive, né? A gente tem muita essa preocupação que pode chegar num estado que a gente não consiga mais reverter e como vai ser isso daqui para frente. Então, as nossas posturas são muito disso. Qual é a melhor forma que a gente pode fazer um vínculo com os povos que estão localizados ali, porque é importante a gente não só defender, mas como respeitar as pessoas que moram e que vivem daqueles insumos, né? E como a gente pode trazer isso para um produto de alta tecnologia, investindo muito em nanotecnologia, em ciência verde. Nós temos a fábrica toda projetada, né, com certificações, inclusive internacionais, de qualidade, de todos os insumos que a gente recebe, aos processos de fabricação e como isso chega também no cliente. Porque quando a gente fala também de sustentabilidade, não é só o insumo, mas você tem que entender se o frasco que você está utilizando para disponibilizar isso para a pessoa, qual o impacto que a embalagem do seu produto vai causar no meio ambiente. Então, você tem um programa de reciclagem, né? Você tem um programa de refilagem para você diminuir o consumo de plástico, porque também é uma questão ambiental muito forte. Então, quando a gente fala de ciência verde, de estudos tecnológicos para melhorar a indústria cosmética, é necessário que realmente haja um investimento e uma mudança de conscientização completa, né? De paradigmas mais bem definidos, de regras bem estipuladas, para que a gente tenha um incentivo disso também, de realmente conseguir preservar o melhor e trazendo o melhor, porque a gente consegue fazer isso. Eu ia falar, é possível, né, Carlos? Isso que a Cris falava muito, é possível. A preocupação desde o momento da embalagem ao momento do produto, é possível, vocês são um exemplo. Acontece, exato. É importante dizer dessa transformação do mercado, né? As Nações Unidas se reuniram em 2005, via Banco Mundial e outros agentes econômicos, estabeleceram um regramento chamado ESG, Environmental, Social and Governance, que é a governança, né, ambiental, a governança social, e ela tendo por objetivo esse elemento que foi colocado aqui, que é a produção limpa, não é? A produção não agressiva, e que você trabalhe com justiça social, trabalhe com comunidades, trabalhe sempre de forma, eu diria, ética, não é? Ética, em todas as dimensões empresariais. Então, essa busca de você trabalhar não só o próprio produto, mas também a sua embalagem, sem plástico, que fica aí no ambiente por, às vezes, milhares de anos, né, através de microplástico, que o plástico não acaba, ele acaba virando uma outra microsubstância que acaba indo para a cadeia alimentar. Todo esse processo de transformação da matriz de produção para que ela seja sustentável, isso tem que acontecer, né? Aliás, isso é uma condição vital para que a gente possa permanecer na face do planeta também. Porque se nós não cuidarmos do ambiente, nós também seremos atingidos por essas substâncias, né? Por aquilo que é agressivo ao meio ambiente. Então, é muito importante que essa transformação ocorra. A gente vai fazer uma pequena pausa e o Alesp em Pauta volta em seguida. Nós estamos falando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Fique com a gente.
Nessa edição do Alesp em Pauta, estamos falando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente para conscientizar e mobilizar a população mundial. Aqui no estúdio, Cristiane Moura, esteticista e cosmetóloga. E de forma remota, conversamos com o ambientalista Carlos Bocuí, presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. No bloco anterior, nós já falamos de floresta amazônica, dos impactos das mudanças climáticas e falamos também dos produtos, da preocupação, de fabricar e que a população utilize produtos com essa preocupação de preservação do meio ambiente. Cristiane, você citou a questão da copaíba, né? Vocês também trabalham com cacau, nano-açaí. Queria que você explicasse para a gente todas essas preocupações. Você falou que tem uma preocupação com a questão de quem trabalha e quem extrai esses materiais utilizados nos produtos, até mesmo a embalagem, né? Priscila, a gente tem uma preocupação muito grande, não só com quem extrai, mas como isso é produzido, né, dentro da fábrica e como isso chega no consumidor. A gente tem, por exemplo, como uma alternativa não madeireira, o cacai, né? Não é o cacau, eu vi cacai. É cacai, né? O cacai. É o cacai. Mas realmente eles são insumos que, até como o Carlos falou, tem muita coisa na floresta que ainda está sendo catalogada, né? Sim. O cacai, ele é um insumo até um pouco novo no mercado. Então, e ele é extremamente hidratante, né? Ele vem da parte de fruto, né, de semente da árvore, então você não precisa ter uma agressão ao meio ambiente para coletar isso. A gente também trabalha com a resina de sangue de dragão, que ela é extraída como a borracha, né, então você faz uma leve rasura na árvore e ela sai uma resina esbranquiçada que com a oxidação do ar, ela torna avermelhada, né, diz que vem o nome de sangue de dragão. E ela, assim, é rica em diversos ativos que são antioxidantes. Então, a gente tem uma riqueza de ativos naturais, né? Quando a gente fala em consumo consciente, hoje, quando você compra até um produto, muitas vezes ele vai te fazer um bem, mas ele também pode te causar um mal ao longo do tempo. Até como o Carlos falou, né? Esse consumo do plástico vindo de outras formas. Algumas embalagens soltam plástico, né, junto com o produto, né, resíduos. Então, essa parte de ter o cuidado com quem produz, né, não tem como você falar em manter a floresta em pé sem falar das pessoas que mantêm esse bioma em pé. Qual é a forma de renda que essas pessoas estão conseguindo ter, né? Então, você ter uma parceria que aquilo consiga manter essas pessoas lá, porque não é fácil, né? Algumas comunidades, quando a gente fala de Amazônia, algumas comunidades você leva 7 horas de barco para conseguir chegar. Então, a gente tem inclusive a parte, né, da Amazônia brasileira e da Amazônia também colombiana, né? Então, você tem que ver aonde esses insumos estão e qual é a melhor forma de você fazer uma parceria com empresas que estejam preocupadas em manter essa floresta em pé, então que estão buscando alternativas de coletar esses insumos de uma forma sustentável, que aquilo não vai agredir aquele bioma, que vai manter um fluxo financeiro legal para essas pessoas conseguirem manter também essa forma, né, não madeireira, não exploratória, agressiva do ambiente. Para que isso chegue, né, também a gente investe muito em alta tecnologia. Eu ia perguntar para você, como funcionam as pesquisas até vocês definirem o produto vai ser extraído desta árvore, a gente vai pedir parceria para esta comunidade? Isso. A gente trabalha muito com essa pesquisa direta, né, esse contato direto com as comunidades, então o que está presente naquele bioma, né? E o que é melhor desse bioma que a gente pode absorver sem causar um impacto negativo. E também é importante a parceria com laboratórios que visam esse investimento em ciência verde, em nanotecnologia, em alternativas sustentáveis, né? Inclusive, quando a gente fala até na embalagem do produto, é um trabalho árduo você encontrar soluções nacionais ou internacionais que estejam preocupadas. Hoje, a gente teve até em feira semana passada sobre isso, né? Hoje tem mais empresas que estão preocupadas, então você tem linhas de embalagens com a base de vidro, né? Que é
é uma embalagem que sempre será reciclável, né? A gente fala muito isso. Que tem já menos vidro na composição, digamos assim, as embalagens são um pouco mais finas ou são ecossustentáveis. E a gente tem também muitas empresas que investem mesmo nos plásticos, mas que elas têm um rastreamento, que elas têm um programa de reciclagem, né? Então, hoje você tem alternativas no mercado, a gente precisa, como indústria, investir e buscar salientar essa produção de indústrias, desse complexo de indústrias que estão tentando trazer medidas mais sustentáveis para que isso se torne não só uma exceção, mas uma regra no nosso consumo diário, né? Então, quando você pensa no ativo, a gente está muito ligado com as comunidades locais, sempre mantendo essa comunicação. Quando a gente traz isso para a fábrica, a gente pensa sempre quais parcerias, né? Quais laboratórios têm o mesmo olhar que o nosso, pensando em sempre preservar o meio ambiente, em aproveitar ao máximo aquele ativo. Então, hoje a gente tem muito aliado à nanotecnologia, né? A nanotecnologia que está presente a gente utiliza o nanoaçaí, né? O que é a nanotecnologia? Ela, além de quebrar a molécula na menor parte possível, né? Porque a nossa pele, ela é uma fibra super complexa para algo permear, ela encapsula aquele ativo, então ele tem uma ação prolongada na nossa pele. Então você pega um ativo e você prolonga a ação dele, você precisa usar menos daquilo para você ter uma ação tão efetiva quanto se você usasse uma quantidade maior. Então é um melhor reaproveitamento de cada insumo, né? Uma melhor forma, como eu posso extrair menos e utilizar mais. Então é importante a gente investir nessas tecnologias em tudo, né? Quando você vai fazer uma escolha no seu dia a dia, é importante que a gente pense, né? Estou comprando de empresas que estão pensando no meio ambiente, né? Qual é o legado que eu vou deixar para as próximas gerações? Porque, até como o Carlos falou, é super complexo e super sensível essa relação. A gente está falando de floresta, mas a gente também está falando das redes fluviais, né? Como isso impacta nas águas, que também é complexo, como isso impacta na camada de ozônio. É um ecossistema muito sensível. Então, todas as formas que a gente conseguir investir, de pensar em como manter cada um deles, é importante para a gente, e eu acho sempre que é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho do consumidor, é um trabalho de quem produz, é um trabalho de todo mundo junto para que a gente consiga ter um impacto considerável nessas medidas. Carlos, isso que a Cristiane falava de explorar menos e extrair mais, também pode ser uma consequência de que o explorar menos e extrair mais faz com que a preservação do meio ambiente ela seja mantida, consequentemente, e aí a gente não vai ter reflexos no futuro, apesar de que já estamos tendo no presente de ações passadas, de mudanças climáticas, por exemplo. Olha, eu queria botar um pouquinho o dedo nessa história, né? Que a gente fala de consumo sustentável, né? Quando a gente fala do Dia Mundial do Meio Ambiente, uma das questões da proteção ambiental é diminuir a escala de consumo da humanidade. Aí tem uma linha muito interessante, que é importante as pessoas conhecerem, que é a simplicidade voluntária, né? E por isso que São Francisco de Assis é o padroeiro, né, do Dia Mundial do Meio Ambiente, porque ele era uma pessoa extremamente simples, ele vivia apenas do necessário, né? E a lógica é um pouco essa, quer dizer, como é que nós podemos diminuir a escala de consumo, passando para aquilo que é mais essencial, que realmente é importante para a humanidade, sem desperdício de materiais, né? Ou sem utilizar situações que você tenha um extrapolamento dos limites de um ecossistema para que ele possa fornecer esses elementos, quer dizer, não ir para a superexploração, né? Então, essa racionalidade ambiental, onde você tem que adequar aquilo que a natureza pode fornecer de uma forma sustentável e aquilo que supra as necessidades da sociedade, é a grande equação da sustentabilidade. Quer dizer, como é que nós nos mantemos nessa faixa de consumo que não seja agressiva ao meio ambiente a ponto de provocar uma degradação. Então, a grande questão hoje, no plano internacional, é o estabelecimento de um regramento para que você não ultrapasse
os limites do planeta, dos ecossistemas do planeta, né? Então, é muito importante, quando se consome, a gente saber se aquela embalagem ela é necessária, se ela não é um grande desperdício, né? Você tem um produto desse tamanho e tem uma embalagem desse tamanho, cheia de aspectos visuais para chamar a sua atenção, né? Quer dizer, na verdade, nós temos que ter uma perspectiva de percepção maior sobre aquilo que a gente consome, né? E de como o mercado age com relação a isso. Então, um consumidor exigente, consciente, ele vai sempre provocar uma transformação necessária no mercado para que esse mercado se torne ambientalmente mais adequado. Cristiane, até isso que o Carlos falava é interessante, né? Às vezes a gente não tem uma preocupação com isso, empresas que não se preocupam, a embalagem é enorme, o conteúdo é mínimo e teve toda afetou de uma forma tão agressiva o meio ambiente. Total. E nós somos muito consumistas, né? Só que tem como você consumir de uma forma consciente, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que ter esse trabalho de conscientização, como o Carlos falou, e porque muito do que a indústria produz vem do desejo do consumidor. Então, essa movimentação de escolhas tem que partir de nós, para que o mercado também comece a se movimentar e buscar alternativas mais sustentáveis, né? Hoje a gente fala de energia solar, que é uma alternativa um pouco mais sustentável, porque a gente sabe que qualquer fábrica utiliza bastante de energia. Então, tem formas de buscar produtos que tenham selos, que você consiga identificar quais são os propósitos dessa empresa, né? Então, até o Clean Beauty, quando a gente fala, tem formas de você identificar isso. As empresas que estão preocupadas com isso, identificam isso em toda a sua comunicação, né? Que esses produtos não têm nada tóxico, tanto para você quanto para o meio ambiente, que as embalagens têm uma preocupação de reciclagem, né? Que tem um maior aproveitamento. Nos últimos anos, a gente tem visto muito uma movimentação de refis, né? E não de... porque uma embalagem plástica mais grossa, ela tem um impacto no meio ambiente, um refil já vai ter um impacto menor. Então, pensar aos poucos, né, o que no nosso dia a dia, quais escolhas a gente pode fazer que vão conseguir auxiliar, porque às vezes a gente pensa assim, mas é pouco. Não é pouco. Quando você fala aí, né, em milhões de pessoas, se cada pessoa tem uma atitude que ela muda de algo que ela consome, se ela começa a buscar por empresas que realmente se preocupam com isso, hoje você vê diversos marketplaces voltados para escolhas conscientes, você vê uma mobilização, né, de influencers, de pessoas que trazem de uma forma mais, desde o início da tecnologia, as informações começaram a chegar de uma forma mais fácil para as pessoas. Então, por que não a gente utilizar essa tecnologia ao nosso favor e conseguir nos auxiliar a fazer escolhas mais sustentáveis para a nossa vida? Porque eu acho que é muito legal quando você consegue utilizar um cosmético, né? Mulheres, homens, também todo mundo está nessa movimentação agora de longevidade, de beleza, de bem-estar. A gente fala muito, né, sobre bem-estar. Por que não você conseguir fazer um bem para si, fazendo um bem para o planeta também? Eu acho que você traz uma carga não só mental, mas ecossustentável muito legal. Você poder proporcionar isso para as outras pessoas, despertar em outras pessoas também essa necessidade, porque as emergências climáticas são realmente emergenciais, né? A gente vê o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, enfim, todas as inúmeras outras emergências climáticas que aconteceram. Então, poder auxiliar a mitigar que seja uma pessoa por vez, lá na frente isso vai causar um impacto grandioso, né? Carlos, essas questões que a Cristiane fala, né, de beleza, bem-estar, longevidade, a gente sabe que nada disso é possível se não tiver a preservação do meio ambiente. E isso as pessoas já têm claro, e por isso a gente destacar a importância do Dia do Meio Ambiente, de ações para promover essa conscientização nas pessoas, porque até mesmo o que a Cris falava, né? Mas eu vou comprar essa embalagem plástica porque só um pouquinho, mas se todos nós pensarmos assim, o pouquinho vira um montante e aí a gente sabe o que pode acontecer com o meio ambiente. Em primeiro lugar, é preciso entender que nós somos bilhões de pessoas na face do planeta, né? Então, um pouquinho que cada
montante desse faz, dá uma diferença extraordinária na extração de recursos naturais, etc., né? E a questão mais importante para a humanidade, quando a gente fala de sustentabilidade aplicada ao ser humano, é a qualidade de vida, né? Se você trata, por exemplo, a questão da beleza, de cosméticos que sejam saudáveis, né? As mulheres são tão preocupadas, e às vezes os homens também, com esses aspectos. Então, isso é um elemento que faz parte dessa cadeia de bem-estar também que a humanidade busca, não é? Essa situação de bem-estar humano, ela deve estar absolutamente ligada à questão ética, né? No sentido de que você consuma produtos que sejam para sua, sei lá, beleza, saúde, né? Que isso tudo seja sustentável do ponto de vista de como é extraído da natureza, de como é produzido, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, de situações onde você tem baixo custo e grande acesso para a sociedade, mas há um custo ambiental altíssimo. A China, ela movimenta toda a sua economia à base de energia produzida por carvão, né? Então, os produtos chineses são, em grande parte, colocados no mercado porque eles têm uma facilidade muito grande de produção energética suja, né? Então, aí você tem um produto chinês que você fala, puxa, como é baratinho. Não é baratinho. Para fazer aquilo, você teve uma grande queima de combustíveis fósseis, principalmente carvão, que é o pior poluente, né? Então, olhar a cadeia produtiva, saber como aquilo é produzido, que tipo de energia foi utilizada, né? Se esse produto realmente é necessário para nós, se nós queremos comprar aquilo, e aí tem uma questão do consumidor consciente, no sentido dele ser exigente com relação àquilo que realmente ele precisa, se aquilo é necessário, né? Que também é uma forma de você diminuir a escala de extração planetária. Então, esse comportamento do ser humano face ao ambiente, consumindo o mínimo necessário, também é extremamente importante para atingirmos a sustentabilidade. E o que é essencial, né? Aquilo que a gente chama de qualidade de vida, né? Do bem-estar do ser humano, que é inerente à questão da saúde, né? E esse bem-estar, ele deve estar relacionado, numa evolução civilizatória, ele deve estar relacionado ao conhecimento daquilo que é importante para nós e daquilo que é supérfluo, né? E aí nós temos uma forma de combater o excesso, né? Aquilo que nós consumimos de forma excessiva, desnecessária, provocando grandes impactos ambientais. Eu retomo aqui, então, aquela fala da simplicidade voluntária, né? Consumir o que é bom de forma consciente, sem ultrapassar os limites que o planeta possa nos ofertar. Isso que o Carlos fala relacionado ao consumo consciente vai muito dessa questão também que ele citou do valor, né, Cris? A pessoa às vezes acha, eu estou pagando baratinho e faz um consumo absurdo, compra muitas coisas. Eu vou citar os cosméticos, por exemplo, e aí quando vê um produto mais exclusivo, que aí, como você mesmo disse, que foi construído, foi feito com aquela pesquisa dedicada, não extraiu tantas coisas no meio ambiente, teve o cuidado ali de quem é a comunidade que trabalha, tem um valor mais elevado. Isso também é importante a gente destacar. Toda a consciência ética, como o Carlos falou, ela tem que entender que teve um alto investimento também por parte da indústria, porque não é barato, né? A gente ter essa mudança de atitude, ainda mais como o Carlos falou, é muito mais financeiramente atrativo para a indústria utilizar meios que vão ser mais poluentes, porque eles são mais baratos, né? E você consegue produzir em maior escala. Então, todo esse investimento em ter uma indústria que traga uma ciência verde, né? Em ter uma fábrica que emita menos poluentes ou que emita zero poluentes, que é a meta, né? Sempre. Então, tem um alto investimento, né? Em fazer essas parcerias com as RDS ou até mesmo com esses laboratórios de desenvolvimento sustentável, né, de pesquisa sustentável, tem um custo, né? Então, por mais que você ache que você está consumindo barato, esse barato vai sair muito mais caro, né? Como eu falei anteriormente, qual é o legado que a gente está deixando? Eu entendo que também é uma necessidade de mudança mental das pessoas, né?
Eu acho que a gente fica muitas vezes na brevidade, sempre pensando só que talvez isso não impacte na minha geração. Mas quando a gente fala, é um planeta só, para todo mundo, né? É o que o Carlos citava, nós somos bilhões, Somos bilhões. Se todo mundo pensar de forma individual, né, individualista, imagina qual vai ser o impacto disso, né? A gente já vê cada vez mais chegando em níveis críticos, né, que os estudiosos, como o Carlos, sempre nos avisam, olha, gente, estamos chegando em níveis críticos. Então, não dá para a gente... Nós estamos atrasados, né? A gente sempre fala que nós estamos atrasados nessas reduções, inclusive, né? É aquela fala no outro programa nós conversávamos, né, Carlos? Vai acontecer. Exato. Se vai ser amanhã, no mês que vem ou no ano que vem, não sabemos ainda, mas vai acontecer. Então, pensar, né, realmente, será que é realmente barato o que eu estou consumindo? E como eu falei, o barato, às vezes, também vem junto de diversos componentes que não só para o meio ambiente, mas para você vai fazer mal, né? É uma formulação que parece, às vezes, ninguém lê formulação de produto, né? Eu acho que ninguém lê. Eu leio. Então, poucas pessoas... Não é porque eu estou aqui, eu leio. Mas é isso que a gente quer despertar, né? Normalmente, formulações mais comuns, assim, mais genéricas industrialmente, tem muitos componentes. E para a maior parte da população não tem noção do que cada um vai representar no seu organismo ou no meio ambiente, né? E eu vou até te interromper um pouquinho para dizer, eu passei a ler, Carlos, depois que eu tive uma alergia. E é isso que a Cristiane fala, né? A preocupação do que tem na formulação, né? Exato. Quando você traz mais ativos naturais, por exemplo, nós nos preocupamos muito em ter formulações minimalistas, né? Que é bem como eu falei antes, aproveitar o máximo do que aquele ativo consegue fornecer de uma forma mais simples. Porque tudo que é natural tem uma identificação melhor com o nosso organismo. Ele tem uma melhor absorção, ele tem uma melhor compatibilidade com todos os nossos organismos. Então, ele consegue permear melhor nas nossas células, consegue, né, ativar tudo o que ele precisa para que a gente tenha o resultado, né, com os produtos. Tudo que é sintético, ele não tem uma identificação natural com o nosso organismo. Então, por mais que ele vá tratar uma coisa, né, vou fazer um preenchimento, por exemplo, né, de linhas de expressão, pode ser que ele tenha componentes que vão ficar acumulando toxinas no seu organismo. E vai ter diversos outros componentes que vão fazer mal ao meio ambiente, porque a gente esquece que a gente lava o rosto, que a gente toma banho, né? Que quando a gente fala de poluição de uma forma geral, a gente nem para pensar no nosso dia a dia como as nossas rotinas habituais impactam no meio ambiente. Então, é bem importante que a gente entenda, até algum tempo atrás, ficou muito forte essa questão do glitter, né, no meio ambiente. Então, como estava chegando esses microplásticos. Então, quando você tem uma mudança, né, de conseguir ver que você realmente está consumindo um ativo, porque a tendência de ser alergênico é muito mais os sintéticos do que os naturais, né? Os naturais, eles têm uma identificação melhor, então a probabilidade de algo sintético te causar alergia, que foi até por isso que o movimento surgiu nos anos 2000, né? Quem fundou isso pela primeira vez, trouxe esse termo muito forte, ela teve uma questão de alergia durante a gravidez, né? A esposa de uma indústria cosmética, o dono de uma indústria cosmética, teve muitas alergias durante a gravidez com os produtos que ela estava utilizando e ela falou, não, a gente precisa ter essa movimentação para ter mais insumos naturais. O que eu estou utilizando, né? As nossas membranas, a gente absorve muitas coisas. Então, o que a gente está utilizando, o que a gente está colocando para dentro do nosso organismo, né? Então, isso é bem importante. São ações simples, a gente pode dizer assim, né, Carlos, que a gente consegue preservar o ambiente. Por isso essa importância da gente destacar o nosso tema de hoje, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse aspecto das substâncias sintéticas, né? Hoje nós temos no planeta 9 fronteiras planetárias que estão sendo rompidas em função da quantidade de atividades humanas, não é? Uma delas é o lançamento de substâncias químicas no ambiente, não é? Então, esta grande quantidade de substâncias químicas, que numa cidade como São Paulo, por exemplo, você dá o nome de carga difusa, porque tem tanta fonte diferente. Vou dar um exemplo, numa cidade você tem material particulado, pó preto, decorrente da queima de combustíveis fósseis, depositado em telhado, você tem plástico na rua, você tem veneno de formiga, você tem restos de substâncias químicas, graxa, resto de pneu. Quando chove, uma cidade como São Paulo, por exemplo,
toda essa carga difusa é levada pela água para o rio Tietê, para o rio Pinheiros. Então, o meio ambiente recebe essa somatória de tantos elementos químicos. Da mesma forma, tudo aquilo que você produz, inclusive que você consome e depois é expelido pelo organismo, como medicamentos, tudo isso vai se somando a uma grande carga difusa que fica de forma permanente no ambiente, muitas vezes não é biodegradável, né? Vai se acumulando. Então, uma das fronteiras planetárias é exatamente essa que nós estamos falando aqui. São as substâncias químicas que vão permanecer no meio ambiente e elas trabalham juntas, formando uma sinergia extremamente negativa para os ecossistemas, né? Então, é sempre importante a gente lembrar que nós somos bilhões, né? E que esses bilhões fazem uma porção de coisas, consomem uma porção de coisas que vão acabar, geralmente acabam no oceano, né? Porque os fios levam para o mar. Então, essa é uma realidade que está acontecendo hoje na face do planeta, e essa é uma fronteira que é considerada uma fronteira rompida, onde a capacidade das atividades humanas ultrapassa os limites do planeta. O Alesp em Pauta de hoje falou sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Agradeço a Cristiane Moura, esteticista e cosmetóloga. Que mais empresas sigam o exemplo de vocês. Cristiane, obrigado pela presença. Obrigada, Priscila. Foi um prazer estar aqui. Acho que é bem importante a gente conscientizar cada vez mais pessoas, como o Carlos falou, né? E de forma remota, conversamos com o ambientalista Carlos Bocuí, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço, um prazer sempre estar aqui. Siga a nossa programação também no YouTube, Rede Alesp. Fique com a gente.